Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito Favorável. Olha eu aqui de volta, trazendo para você noções de direito administrativo. Para você que nunca assistiu a uma videoaula minha, muito prazer, me chamo Renata Lacerda e hoje eu estarei tratando acerca das peculiaridades acerca do contrato administrativo. Nós vimos os conceitos gerais em uma aula passada que está aí na playlist Direito Favorável, acerca do conceito de direito de contrato administrativo, e da distinção primordial de contrato administrativo, de contrato administrativo e contrato de administração. Se você não viu, é uma chance de assistir, e se você já assistiu, rever, porque a continuação dessa aula depende dos conceitos iniciais acerca de contrato administrativo. Pois bem, eu falei para você que a gente vai estudar hoje as noções, ou seja, quando eu falo noções, é que a responsabilidade de aprendizado não está só nessa videoaula, depende de você, estudante que está aí assistindo, de se debruçar mais aí na doutrina em relação à matéria. Então, as peculiaridades do contrato administrativo, como você deve saber, o contrato administrativo ele é regido predominantemente por normas de direito público. Por que eu falei predominantemente? Porque ele não é regido exclusivamente por normas de direito público. E quem diz isso é a própria Lei 8.666/93. Isso mesmo, aquela famosa lei das normas gerais de licitação. É nessa lei também, a partir do artigo 54, que você vai encontrar dispositivos legais acerca das normas do contrato administrativo. E nessa lei ela diz que esse contrato será regido predominantemente por direito público, até porque ele visa ali a execução de um serviço público, onde um dos polos contratantes está a administração pública, mas em caráter supletivo, se necessário, serão também aplicadas as teorias gerais do contrato e normas gerais ali de direito privado atinentes ao contrato. Pois bem, senhores, quando se fala em regime de direito público, norteando ali a execução e a formalização dos contratos administrativos, nós não podemos deixar de falar das famosas e até mesmo problemáticas cláusulas exorbitantes. Isso mesmo, até o nome já é meio neurótico, né, gente? Exorbitante. Tudo aquilo que exorbita. Falei certo? Isso mesmo. Exorbita, extrapola. E existe por uma razão. Essas cláusulas que extrapolam a relação contratual, essas cláusulas exorbitantes, elas resistem exatamente em razão, principalmente, do princípio da supremacia do interesse público. Você que já estuda direito administrativo, com certeza já deve ter ouvido falar ou estudado acerca desse princípio. Se não, eu vou aqui falar em linhas gerais o que quer dizer. O princípio da supremacia do interesse público, como o próprio nome diz, ele existe em razão do interesse público. Ó, Renata, muito óbvio, mas eu vou explicar melhor. Olha só, quando se fala em supremacia, pode-se remeter à ideia de que esse princípio só existe porque o Estado é ali soberano e está acima de tudo e de todos. Mas, na realidade, esse princípio não existe em razão dessa ideia. Esse princípio existe porque o Estado, por estar numa posição não é nem soberana, mas numa posição acima dos administrados, nessa relação Estado e sociedade, de modo ali a gerir as vontades individuais. Lembrou aí de Rousseau, contrato social? Então, pois é. De modo a gerir essas vontades individuais em prol da coletividade, em prol da vontade geral, ele vai ser o responsável por proteger o interesse público. E o que seria esse interesse público? É o interesse do Estado, propriamente dito? Não. Interesse público é o interesse da coletividade. Então, o princípio da supremacia existe para dizer que esse interesse da coletividade, ele vai ser superior, ele vai ter supremacia aos interesses individuais de você particular. E é exatamente em razão deste princípio, em razão desse interesse público, dessa necessidade do interesse público de ser devidamente protegido, que existem as chamadas cláusulas exorbitantes na execução dos contratos administrativos. E vou falar aqui delas, né? Vamos lá, são elas, gente. Elas estão também ali dispostas na Lei 8.666/93, e elas são a faculdade de exigência de garantia no contrato administrativo pelo poder público. 2. A obrigatoriedade de fiscalização da execução dos contratos administrativos pelo poder público. 3. A possibilidade de alteração unilateral do contrato pelo poder público. 4.
a possibilidade de rescisão, de finalização desse contrato de modo unilateral, também pelo poder público, claro. E outra, a possibilidade de aplicação de sanções e penalidades pelo poder público em face do particular contratado. Então, vamos aqui, em breves linhas, falar acerca da primeira cláusula exorbitante, que é a possibilidade, ou seja, a faculdade do poder público exigir a garantia. A lei ela vai dizer, então grave esse detalhe, a exigência de garantia nos contratos administrativos não é uma obrigatoriedade, ela é uma faculdade, uma prerrogativa. O agente público, na relação custo-benefício, analisando ali os critérios de conveniência e oportunidade, se for cabível ao caso, se for cabível ao interesse público, ele vai exigir a garantia. Lembrando que essa garantia nos contratos de pequeno valor, ela não poderá exceder ao percentual máximo de 5%, e nos contratos de grande valor, de grande vulto, geralmente os contratos que envolvem aí as modalidades de concorrência e tomada de preço, licitação, que envolvem grandes valores, a garantia ela também não poderá ultrapassar o percentual de 10%. Lembrando que eu falei, melhor dizendo, a lei fala, estou apenas mencionando aqui, que a garantia ela é uma possibilidade, ela é uma faculdade, a sua exigência é facultada ao poder público. Mas, uma vez exigida a garantia, quem vai escolher a modalidade não é o agente público. Detalhe importante para você, estudante, concurseiro ou que está se preparando aí para o exame de ordem. A exigência de garantia pelo poder público, ela é uma faculdade. Uma vez exigida a garantia, vai caber ao particular contratado. Então, preste atenção. A escolha da modalidade de garantia no contrato administrativo caberá ao contratado, ao particular. São elas seguro fiança, caução, que pode ser caução em dinheiro ou em TDP, que é título de dívida pública, devidamente autorizados aí pelo Banco Central, dentre outros. Falamos aí da garantia, que é uma das cláusulas exorbitantes presentes ali nos contratos administrativos. Vamos à segunda cláusula exorbitante, que é a obrigatoriedade de fiscalização da administração pública na execução do contrato. Prestem atenção nas nomenclaturas, gente, nos termos, porque em relação à garantia, eu falei que a exigência dela é facultativa, mas em relação ao dever de fiscalização, é uma obrigação do poder público. Gente, por uma questão muito óbvia, o que é que está em jogo no contrato administrativo? É o interesse público, senhores. Então, se é o interesse público, é sinônimo de demanda pública, de coletividade, de sociedade. Desse modo, uma vez que o poder público é o grande gestor do interesse público, ele deverá fiscalizar todo e qualquer contrato cujo objeto seja exatamente a demanda pública. Desse modo, a Lei 8.666/93 vai dizer que é obrigatório que a administração ela designe um representante seu, veja bem, um representante da administração pública, pertencente aos quadros da administração pública, para fiscalizar toda a execução desse contrato. Por quê? Porque, claro, se o que está em jogo é um objeto que refere-se ao interesse público, qualquer falha na execução pode causar prejuízos imensos à sociedade e ao próprio erário, ao próprio poder público. E a lei diz que o fiscal, devidamente designado, representante da administração pública, ele poderá contratar um terceiro para auxiliá-lo. Veja bem, a lei não diz que ele tem a obrigação de contratar terceiro para auxiliá-lo nessa função de fiscalizar. Ela diz que ele poderá contratar. E veja bem, contratar um auxiliar, isso não quer dizer que esse auxiliar vai se subrogar nos direitos do fiscal da administração pública para ter ali suas mesmas atribuições, até porque auxiliar só vai auxiliar, não é, gente? E em relação ao contratado, ou seja, ao particular, a lei diz que ele deverá, já é também uma obrigação, deverá manter um preposto. O que é um preposto? É um representante seu no local da execução do contrato administrativo. Outro detalhe importante que a lei diz é que o fiscal, antes de efetuar o repasse, que é um termo que nós usamos na administração pública, na verdade usávamos, né, que faz tempo que eu não trabalho mais no poder público, trabalhei
há um tempo atrás no governo do estado, de onde eu tive a chance de aprender muita coisa dessa matéria que eu amo, que é o direito administrativo. O repasse é o termo que se usa para falar de pagamento, repasse da verba. Antes da administração pública repassar a verba, pagar, né, ao contratado, o fiscal, ou seja, o representante da administração pública, deverá averiguar se o contratado continua obedecendo todos os requisitos de habilitação desde a época da licitação. Todos os requisitos de habilitação na época em que ele firmou o contrato administrativo, habilitação jurídica, técnica, etc. Porque se o fiscal constatar alguma irregularidade, alguma pendência, a administração pública, primeiro, poderá assinalar prazo, que geralmente é isso que ela faz, para que ele venha sanar as pendências. E caso ele não sane essas pendências, essas irregularidades, isso pode ensejar inexecução total ou parcial do contrato administrativo, e já é aí um caso de rescisão unilateral, que é uma das cláusulas exorbitantes, também bem dramáticas, que a gente vai estudar mais a seguir. Então, falei aí da segunda cláusula exorbitante, que é a fiscalização. Vamos para a terceira, gente. A terceira é a possibilidade de alteração unilateral do contrato pela administração pública. Por que pela administração pública? Ora, gente, se essa cláusula exorbitante existe em razão da supremacia do interesse público, é claro que essa prerrogativa não vai caber ao particular, né? Vai caber exatamente ao polo contratual, que é ali onde figura o poder público. A lei diz, mais precisamente ali no artigo 65, os casos em que o poder público vai poder alterar unilateralmente o contrato. Se você quiser estudar com mais calma, se aprofundar, basta pegar essa lei 8.666/93, essa lei que eu quase não falo, né? Mas é importante para gravar, no artigo 65, e você vai ali estudar com calma. Porque se eu for falar todos os casos, você não vai gravar, tua mente vai ficar cansada, e eu vou ficar com falta de ar porque eu falo rápido demais. Então, só basta você saber que no artigo 65 estão ali dispostos os casos de alteração unilateral. Em relação a essa cláusula exorbitante da alteração unilateral, é importantíssimo você saber que, não obstante ela seja uma prerrogativa do poder público, o poder público só poderá usar essa cláusula, essa prerrogativa, para alterar as cláusulas regulamentares ou de serviços do contrato, que geralmente são as cláusulas em relação ao objeto, para melhor adequação técnica da execução. Mas sempre que a administração pública estiver diante de um caso em que ela precise alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, melhor dizendo, que ela precise alterar uma cláusula financeira ou monetária do contrato, ela jamais, sob pena de crimes de improbidade administrativa e de violação dos princípios constitucionais da administração pública, ali no artigo 37 da Constituição, ela jamais poderá alterar uma cláusula que mexa no equilíbrio econômico-financeiro de modo unilateral. Porque esse mesmo artigo diz que ela deverá chamar o particular, que é o contratado, para os dois restabelecerem o equilíbrio econômico-financeiro por meio de um aditamento, por meio de um aditivo do contrato. Então, senhores, vamos agora para a próxima cláusula exorbitante, que é a cláusula da rescisão unilateral. Gente, nós vimos aqui que ela pode alterar, mas ela também vai poder rescindir o contrato, finalizar, por fim ao contrato administrativo. Também em algumas situações que estão dispostas ali no artigo 78, tanto no inciso 1º, que tem vários casos, e depois os casos de rescisão bilateral no artigo 2º. No inciso 1º, gente, ela vai falar de cláusulas de situações óbvias, por exemplo, por inexecução total ou parcial do contrato pelo contratante, quando ele agir com culpa ou dolo, por subcontratação total ou parcial, essa última, por sua vez, se não estiver prevista no edital de licitação, e se ele subcontratar, porque a lei diz que é expressamente proibido o contratante subcontratar o contrato, repassar para terceiro a execução total. Ela só permite de modo parcial, desde que expressamente previsto no edital convocatório, no edital de licitação, para o qual posteriormente será firmado o contrato administrativo. Mas se o contratado descumprir esse termo, isso ensejará também um caso de rescisão unilateral. Em relação à rescisão unilateral,
já enseja aí a gente falar sobre uma próxima cláusula exorbitante, que é em relação à vedação relativa, eu vou explicar por que relativo, a vedação relativa da exceção do contrato não cumprido. Quando você estudou direito civil, mais precisamente direito contratual, ali no direito às obrigações, você deve lembrar aquele termo assim meio dramático em latim, que é exceptio non adimplent contractus. Eu apanhei, mas falei, né? Quase que não sai. Então, é a exceção de contrato não cumprido, que lá no direito civil, o direito privado, diz que quando uma parte não cumpre os termos do contrato, ela dá à outra a oportunidade, ela dá à outra o direito de rescindir, de também não cumprir. Até porque, qual é um dos princípios basilares do contrato do direito civil? Pacta sunt servanda, também um termo em latim. Ou seja, o que foi pactuado tem que ser cumprido. Desse modo, se uma parte não cumpre, a outra pode o quê? Opor. Exceptio non adimplent contractus, pode se opor ao adimplemento do contrato. Sendo que esta cláusula não se aplica de modo absoluto, na realidade, ela não se aplica nos contratos administrativos. Por quê? Porque o que está em jogo num contrato administrativo regido pelo direito público é exatamente a execução de serviço público. O objeto daquele contrato é exatamente a demanda pública. E em razão dessa demanda pública, existe aí um outro princípio, que é um princípio implícito. Por que implícito? Porque ele não está escrito de maneira explícita lá na nossa Constituição Federal, no artigo 37. Você vai encontrá-lo aí na doutrina e em outras leis. Leis, ou seja, não está lá no texto constitucional. E vai dizer que a proibição da aplicação desse princípio, da exceção do contrato não cumprido, é exatamente em razão do princípio da continuidade dos serviços públicos. Vamos aqui a um caso prático. Por exemplo, situações dramáticas, quase assim à beira do apocalipse, que inclusive eu presenciei quando eu trabalhei na administração pública, de que sempre que ocorria atraso no repasse, ou seja, atraso no pagamento, o fornecedor ligava em desespero e soltando os cachorros, dizendo que vou parar, vou rescindir o contrato, então vou suspender o serviço, vou suspender a execução. Mas o que acontece? A lei diz, pode não. Por quê? Porque é necessário que o serviço público seja contínuo, principalmente os serviços essenciais, aqueles que se pararem vão gerar um verdadeiro apocalipse na sociedade. Já pensou? Determinado fornecedor está há 60 dias sem receber o repasse do poder público e ele é fornecedor de materiais hospitalares, mais precisamente materiais cirúrgicos, etc. Já pensou se ele vai parar o fornecimento para hospitais da rede pública? O caos que vai gerar. Então, ou seja, serviço público essencial tem que ser contínuo. Sendo que, lembra que eu falei para vocês que em relação a essa cláusula exorbitante da não aplicação da exceção do contrato não cumprido, ela é algo relativo? Por quê? Porque a própria lei, lá no artigo 79, ela vai dizer que quando houver atraso no pagamento superior ao prazo de 90 dias, veja bem, quando houver atraso no pagamento superior a 90 dias, ela vai dar ao contratado, ao particular, o direito de rescindir. Mas essa rescisão é unilateral, Renata? Não, essa rescisão é bilateral, que está lá no inciso 2º do artigo 78 dessa lei. Bilateral que poderá ser amigável, poderá requerer essa rescisão na via administrativa de modo amigável, e se a administração pública se negar, vai requerer na via judicial. Outro caso também que caberá ao contratado essa rescisão no contrato administrativo é se houver atraso se a suspensão, porque a administração pública ela poderá suspender por razões de interesse público, por razões de força maior, poderá, por ordem escrita, suspender ali a execução de determinado contrato. Sendo que se esse prazo em que o contrato ficar parado, em que a execução ficar parada, for superior a 120 dias, o contratado também poderá requerer a rescisão do contrato administrativo. Senhores, então nós vimos aqui em relação às cláusulas exorbitantes. Mas tem outro detalhe, antes de finalizarmos aqui, em relação às cláusulas, em relação à responsabilidade. Outra característica importantíssima.
A lei diz, mais precisamente no artigo 70, que o contratado, o particular contratado, ele é responsável pelos danos que ele causar à administração pública ou a terceiros, em razão da má execução do contrato administrativo. Quer por dolo, quer por culpa. Como assim, Renata? Dolo ou culpa? Lá no direito penal, lembra? Dolo é quando você tem a intenção de fazer aquilo que não presta. E culpa é quando você não tem intenção e sem querer fala o que não presta. E causa dano do mesmo jeito às pessoas, né? Dano à sociedade, enfim. Então, lá no artigo 70, se o contratado, por má execução do contrato, causar prejuízo, por exemplo, determinado contratado, ele ganhou licitação para construir um viaduto, esse viaduto cai. Obviamente, quem vai ter que ressarcir os danos ao erário, a administração pública e a sociedade, a terceiros, é o contratado. Outra coisa importante é que o contratado ele é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, contratuais, dentre outros. Sendo que desses encargos aí, existe um tipo de encargo pelo qual a própria lei também diz que a administração pública é solidariamente responsável, que é em relação aos encargos previdenciários. E o que é solidariamente responsável? Estão ali de mãos dadas. Se ele inadimplir, se ele faltar com algum encargo previdenciário, a administração pública ela também é solidária para responder. Senhores, então essa foi a videoaula de hoje, apenas com noções gerais acerca de características específicas dos contratos administrativos. Quer estudar mais? Abre ali o livro ou então o notebook, enfim, e vai se aprofundar, porque aqui são apenas noções. Beijo grande, até a próxima aula.